Faz sentido falarmos em complexo de Édipo em plena pós-modernidade? Quais os efeitos do complexo de Édipo na atualidade? Seja muito bem-vindo ao canal Psicologia com Mônica. É um prazer ter você aqui comigo. No vídeo anterior nós vimos um pouquinho sobre a mitologia grega, né, onde Freud vai para poder pensar algo aí que faz todo sentido quando a gente observa e analisa um pouco o desenvolvimento e o psiquismo aí de uma criança. Então nós vamos chamar de complexo de Édipo, como o próprio nome diz, né, um entrelaçamento aí na relação. Então, de 3 até por volta dos 6 anos de idade, tanto meninas quanto meninos, eles vão fazer a mãe, da mãe, né, o seu primeiro objeto amoroso, o seu primeiro objeto de desejo. E aí, quando a gente fala esses termos para a psicanálise, né, nós estamos dizendo de algo da ordem do inconsciente. É um desejo de ter a mãe para si, né, é um desejo aí de fazer parte do que a criança começa a observar que acontece entre o pai e a mãe, mas a gente sabe que esse desejo ele não pode ser concretizado, é isso que nos ensina aí a mitologia. Então vai ser muito importante nessa triangulação, mãe, pai. Eu estou usando aqui esse modelo, né, mas a gente sabe que devemos atualizá-lo. Podem ser 2 mães, podem ser 2 pais, né? Então quer sejam as pessoas que estejam responsáveis pela educação da criança. Então, vai caber a essas 2 pessoas, né, fazer com que essa criança que vai tentar estar entre, que vai tentar, na verdade, dissolver essa relação para poder inicialmente fazer o par amoroso com a mãe, não permitir. Então, nós vamos dizer aí que a entrada do pai ou de quem ocupa esse lugar, essa função aí paterna, vai ser extremamente importante. É esse pai que vai fazer esse corte, essa interdição. É esse pai que vai mostrar para essa criança que ela não vai poder ter tudo, né? Que a falta ela precisa ter um lugar, né? E assim essa criança, mesmo que invista, mesmo que tente, e nós vamos encontrar aí vários exemplos, né? Então, a criança que para dormir com os pais vai falar que está com medo, que está doente, né? Mas na verdade, na maioria das vezes são essas as tentativas de investimento mesmo, para ver se ela consegue aí, né, ganhar essa disputa. Vai ser muito importante então que a mãe permita que o pai entre para fazer esse corte e que o pai também compareça nesse lugar. Nós vamos dizer que a partir da vivência edípica, vários pontos aí do psiquismo eles vão sendo elaborados, né? Então tem algo de uma identificação mesmo, principalmente dos meninos, né? Então aquele pai que consegue fazer esse corte, aquele pai que mostra para a criança que o lugar dela não é ali, que a mãe ou aquela mulher pertence a ele, esse pai ele costuma, né, chamar a atenção para si de uma forma muito positiva. Então nós vamos ver aí os meninos se identificando, né, os meninos querendo vestir como os pais, né, imitando um pouco os gestos. Então tem algo dessa ordem mesmo, identificatória, que é muito importante. Nós vamos também dizer que quando essa criança consegue entender que a falta ela existe e que ela precisa ser barrada, ela vai também encontrar nesse momento com o desejo dela, né? Com o desejo de ter a mãe e não poder, mas um desejo que vai ter que se deslocar para outras coisas, né? Então nós vamos dizer que a experiência edípica ela também traz algo dessa ordem, né? De fazer com que esse sujeito ele entre nessa cadeia de desejos que é tão importante, que nos mobiliza, que vai fazer com que essa criança queira outras coisas, deseje outras coisas, né? Então o desfecho favorável, né, é esse, que essa criança na verdade recolha todo esse afeto, que essa criança recolha toda essa tentativa de investimento em algo que não vai se concretizar. Nós deixamos aí como orientações aos pais que sempre estão nos perguntando, isso é muito comum na clínica infantil, né? Alguns pais que nos perguntam sobre, por exemplo, dormir junto com os filhos, né? Então, as crianças que ficam aí no quarto dos pais até ficarem mais velhas.
E as justificativas, elas são várias, né? Os pais têm receio, ficam com pena, mas nós seremos aí unânimes em dizer que isso não é uma boa organização. A criança, ela precisa ter o seu espaço, ela precisa entender o seu lugar. Olha a gente aqui pensando num complexo, em experiências que são extremamente difíceis de serem vividas, se a criança está no seu quarto. Imagina se ela está aí no meio dos pais, na cama dos pais. Então isso não deve acontecer, ou se acontece, os pais têm que rapidamente se reorganizarem de outra forma. Tem algo também da ordem, né, das experiências cotidianas, então tomar banho com as crianças, com os filhos. Por um tempo, enquanto essa criança é muito pequenininha, nós não vamos entender que há nenhuma questão aí a ser analisada. Mas se essa criança está aí nesse período, entre 3 e 6 anos, vivenciando tudo isso que eu estou trazendo aqui a partir da psicanálise, é importante que essa rotina ela seja mudada também. Essa criança ela está aí com todo o investimento mesmo, né, nisso, na relação amorosa, no que acontece entre um homem e uma mulher, entre os seus pais. Então o ideal é que essa rotina ela mude. É muito comum também nessa rotina diária os pais terem uma relação muito afetuosa com os filhos e se despedirem ou ao se encontrar dar um selinho. É uma outra orientação nossa. Essas manifestações de afeto, elas trazem algo da ordem erótica para a relação com o filho, que não é interessante, né? Então, se isso aconteceu aí num ano, 2 anos, importante nesse período aí da vida do seu filho, que essas coisas todas sejam muito bem observadas por você, porque assim você contribui, né, para que seu filho atravesse o complexo de Édipo de forma bem consciente de qual é o seu lugar de filho. Espero que esteja inscrito no canal Psicologia com Mônica. Se não está, o faça nesse momento. Recomende o nosso canal aos seus amigos, aos seus familiares. Deixe aqui seu like, deixe aqui também seu comentário para que eu possa responder a você. Um abraço e até o próximo vídeo.